As pessoas associam horta a espaços grandes, com muita terra. Mas isso só vale para quem planta para vender. Quem quer ter apenas uma verdura ou uma erva fresca na hora de cozinhar, pode plantar no quintal, numa jardineira ou mesmo num vaso pequeno. Veja o caso da corretora de imóveis Janete Della Puente. Ela montou um pomar e uma horta em volta da casa que usa como escritório. Olha só o que ela cultiva aqui: jabuticaba, figo, romã, maracujá, tomate e muito mais. Nos vasos tem ervas variadas. E neste outro maior, acabou de plantar alface. Tem espaço até para uma tartaruga. E se você mora em apartamento, não desanime. A Heloísa de Seixas transformou a varanda do apartamento dela numa verdadeira horta. Colocou um plástico no parapeito para reduzir a ação do vento e espalhou as mudas à vontade. Tem de tudo: pimenta, capuchinha, coentro, sálvia, alecrim. Facilita muito no aspecto de eu morar sozinha com a minha irmã, então se compra na feira, no supermercado, e acaba que sobra um monte, amarela, e um dia não dá mais para usar. Então aqui eu venho, colho o que eu quero, eu uso bastante, né? Para formar uma horta, basta procurar mudas, vasos e outros produtos nas lojas de plantas. A variedade é enorme: manjericão, pimenta, hortelã. A unidade custa por volta de R$1. A paisagista Ângela Rossi mostra como é fácil transplantar. Primeiro ela coloca na jardineira argila expandida, essas pedrinhas que ajudam a fazer a drenagem das plantas. Cobre com um pedaço de manta de bidim para manter a umidade. E por cima põe o substrato, que é um composto de terra já vendido pronto. Em seguida vai acomodando as mudas: 2 salsinhas, 2 cebolinhas e 2 tomilhos. Só tem uma erva que não pode ser plantada junto com outra: é a hortelã, porque a raiz dela se espalha muito. A Ângela completa com mais terra e dá uma dica. Pronto, não precisa apertar para acomodar as mudinhas, é só dar uma batidinha, uma balançada, e aí você joga a água e aí a terra acomoda, tá? Para não pressionar muito a raiz, para ela poder desenvolver bem. Depois é aguar e adotar algumas regrinhas. Regar todo dia, melhor se for pela manhã. Colocar a jardineira em local que pegue sol, de preferência o da manhã. Adubar 1 vez por mês. Se surgir alguma praga, usar inseticida natural. Tomando esses cuidados, você poderá colher os temperos de sua horta caseira por um bom tempo. Jonas, gerente de uma rede de restaurante. Rodrigo, chefe de cozinha. Fabiana, estudante de gastronomia. Débora, bióloga. Profissões diferentes, mas um objetivo comum: montar uma pequena horta caseira. Afinal, eles trabalham com alimentos. Hoje vieram até esse viveiro para aprender a transplantar mudas com a herborista Silvia Gea. A Débora recebe um vaso de fibra de coco. O Jonas, uma tina de madeira impermeabilizada. Vocês estão com um vaso leve, que é a resina, que é um vaso fácil, e essa é o mínimo de altura necessária para se ter uma erva plantada. Não adianta você manter uma erva dentro de um pote desse tamanho. Isso aqui é uma muda. Por exemplo, um alecrim desse, ele jamais ficaria desse tamanho se estivesse nesse potinho aqui. Como você viu no começo da reportagem, o primeiro passo é colocar argila. Depois vai terra e, em alguns casos, areia. As mudas são então dispostas na jardineira ou vaso, tomando cuidado para não desmanchar o torrão. É como se fosse a segurança da planta, sabe? Todas essas raízes, elas dão a sustentação. Então, se a gente abala muito, ela vai sentir, vai sofrer. Os alunos completam o vaso com terra até um dedo abaixo da borda. Uns 15 dias depois, começam a aparecer brotos e já dá para colher. Para cada erva, tem um jeito de tirar as folhas, preste atenção. No caso do orégano, vocês evitem sempre fazer essa coisa assim, ó, sabe, de puxar. Isso não pode ser feito. A gente precisa cortar, tá? Pode ser tanto com os dedos quanto com uma tesourinha. Sempre tirando somente na bifurcação deles, porque daí ela rebrota. O alecrimzinho você vai tirando o galinho daqui, o tomilho, a mesma coisa, cortando. A salsinha, evita cortar esse meinho aqui. Aqui está a força total da planta. O ideal é que se corte a salsinha sempre de fora para dentro, evitando
tentando pegar nesse miolo, tá? Que a gente chama de olhinho da planta, o olho da planta. Ela tem várias rebrotas, 2, 3, 4, até mais. Vai chegar uma hora que ela vai ficar com um caule muito grande, muito grosso, daí é hora já de fazer a troca das mudas. Essa é a cebolinha francesa. A gente muitas vezes vê em feira, vocês já repararam que às vezes você vê até com raiz na feira? Se você cortar um pouquinho a raiz e plantar, aquilo vai nascer. Então, quando vocês forem usar aqui, não puxem inteiro, porque vocês estão arrancando, vai morrer a planta. Então, pode cortar aqui, ó. Direto. Pode ir direto aqui, em 10, 15 dias isso já rebrotou. Vai rebrotar muitas vezes. Hortelã também tem uma característica que é o seguinte, ela está muito viçosa, está muito bonita. Você vai cortando, vai usando e tal. Se chegar num ponto que ela tiver com o galho muito comprido e as folhas fracas, poda radical, é aqui embaixo, tá? Isso só vale para hortelã. Porque a hortelã, ela é uma raiz, então ela brota com bastante força a hora que você dá essa podada. Agora eles estão na horta, mas o ritual é o mesmo. Tem que sentir o perfume das ervas. Essa é a menta mesmo. Não é muito gostoso? Os alunos veem como é feito um canteiro. O processo é bem semelhante ao de uma jardineira ou vaso. Só que aqui, como as plantas vão ficar expostas diretamente ao sol, no final a terra é coberta com palha. Vai proteger teu solo, vai manter a umidade desse solo e ainda tem a grande vantagem disso ser decomposto e virar adubo novamente. Para evitar pragas, é plantada uma capuchinha. Ela atrai as lagartas, que deixam então as ervas livres. Veja como fica uma muda atacada. Em uma noite, às vezes um canteiro de capuchinha é devorado pelas lagartas. Assim é possível colher hortaliças e ervas orgânicas sem agrotóxicos, ótimas para a saúde e que deixam as comidas ainda mais saborosas. A Heloísa, que transformou a varanda do apartamento dela em uma horta, vai preparar uma abóbora picante com ervas. Primeiro ela colhe folhas de manjericão, tomilho, sálvia, alecrim, coentro e curry. Lava bem, pica e coloca num pilão junto com um dente de alho picado. Amassa tudo junto. Adiciona manteiga ou óleo, pimenta seca, e ela mesma plantou e preparou depois, e sal. Corta as extremidades da abóbora e depois ao meio. Tira a semente e corta cada metade em vários pedaços. Agora eu vou pegar a minha mistureba que eu fiz e vou envolver toda a abóbora. Esses pedaços de erva fazem toda a diferença. Coloca a abóbora temperada no forno quente dentro de uma forma forrada com papel alumínio. Depois de 20 minutos, ela sai assim. Um pouco de azeite por cima e um ramo de alecrim para enfeitar. Não é de dar água na boca?